Olá pessoal, um bom dia. Vamos fazer agora a correção dos nossos exercícios de conformação mecânica. Contém alguns cálculos que podem parecer complicados no início, mas vocês perceberão que são bem simples de fazer. Antes de partir para a conformação mecânica em si, vamos ver um exercício sobre pressão tradicional, para a gente entender como que as equações de pressão elas se correlacionam com as nossas equações de conformação. Então vamos lá, primeiro exercício. Imagine que você, como estudante do curso técnico em metalurgia, está atrasado para a prova de conformação mecânica. Você é barrado na entrada e resolve pular o muro da instituição para conseguir chegar à sala de aula. Porém o salto é mal sucedido, você cai e pisa em um prego na calçada. Considerando que a ponta do prego tem uma área de 0,2 milímetros quadrados e que você pese 55 kg, qual a pressão exercida pelo prego no seu pé? Como que nós vamos encontrar a pressão exercida pelo prego no seu pé? A pressão ela é exercida em uma área. Então nós precisamos saber qual que é a área de contato do prego com o pé. Como o seu pé é muito maior do que o prego, a área de contato do prego com o pé vai ser a ponta do prego, que é 0,2 milímetros. E precisamos saber também o seu peso. Aqui eu até escrevi que você pese, mas deveria ter escrito a sua massa é igual a 55 kg. Porque para encontrar o quanto você pesa, eu preciso multiplicar isso pela gravidade. Então vamos lá, passo a passo. Equação de tensão ou pressão básica. Tensão é igual a força sobre a área. No caso de uma pessoa parada, nós podemos chamar essa força de peso. Então vamos lá, encontrando o nosso peso. Para encontrar o nosso peso, nós vamos usar a equação que nós aprendemos em física, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Como nós estamos parados, essa força vai ser a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade, que nós estamos chamando aqui de peso. Então, olha, o nosso peso é igual à nossa massa, que é 55 kg, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 9,81. Fazendo esse cálculo bem rapidinho, eu encontro o peso, que vai dar 539,55 newtons. Observe que se eu trabalhei tudo no sistema internacional, o resultado sai no sistema internacional. O peso está em quilogramas, sistema internacional. A gravidade está em metros por segundo, ao quadrado, sistema internacional. Logo, o resultado vai sair no sistema internacional, que é Newton. Agora eu vou jogar esse peso lá na nossa equação de tensão. A nossa equação de tensão é igual a peso sobre área. Peso 539,55 newtons, dividido pela área do prego, mas observem que eu vou jogar aqui em metros quadrados. Por quê? Porque se eu uso a equação no sistema internacional, o resultado final sai no sistema internacional. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar o valor de 2.697.750.000 Pascal. Algum de vocês já deve saber que se eu dividir Newton por milímetro quadrado, eu já encontro o resultado em MPa, em megapascal. Quem já tiver tranquilidade em fazer esse tipo de cálculo, que não seja decorado, né, mas você já fez tantas vezes que você já sabe que isso vai dar certo, não tem problema nenhum. Divida Newton por milímetro quadrado, aqui embaixo você vai colocar a divisão por 0,2 e já vai receber o resultado direto em MPa. Quem não fez, quem fez no sistema internacional para ter uma maior segurança, precisa converter depois para MPa. Sabendo que 1 MPa é igual a 1 milhão de Pascal, nós temos então que a tensão exercida pelo prego no seu pé será de 2.697,75 megapascal. Beleza, essa pressão é alta ou é baixa? Vamos analisar isso na letra B.
Considerando que a sola do seu pé, então, tenha um limite de escoamento da compressão de 60 MPa, você teria furado o seu pé? Aqui também tem uma outra análise que a gente deve fazer sobre o termo, né? Eu deveria ter até utilizado um termo diferente aqui, um limite de resistência à ruptura, mas de qualquer forma, se você já está deformando plasticamente o seu pé, você já está iniciando o processo de machucar esse pé seu. Então vamos considerar que acima de 60 MPa eu vou furar o pé, de fato. A tensão exercida de 2.700 aproximadamente MPa, mais o meu limite de resistência, meu limite de ruptura é de 60 MPa. Logo, eu vou ter ultrapassado muito esse limite. Provavelmente eu terei furado o meu pé, sim, nesse caso. Agora considere que você tem pisado numa tábua com 50 pregos desse. Você teria furado o seu pé? Ao primeiro momento, 50 pregos pode parecer mais perigoso do que um, mas como nós já vimos lá na cama do faquir, né, na cama de pregos, pisar em 50 pregos é melhor do que pisar em um, porque a área de contato vai ser bem maior. Qual vai ser a nova área de contato? É a área da ponta do prego multiplicado por 50. Então, vou jogar de novo na nossa equação de pressão, olha só, tensão vai ser igual a 539,55 newtons, dividido pela área de um prego multiplicado por 50, porque ia ter uma área 50 vezes maior. O resultado obtido é 53.955.000 Pascal, que equivale a 53,96 megapascal. Se eu comparar então o resultado do limite de escoamento do pé, que é 60 MPa, com a tensão que foi realmente aplicada, eu vou perceber então que eu estou dentro de uma deformação elástica ainda. Logo, eu não vou furar o meu pé. Vamos fazer um segundo exercício. Em um processo de conformação mecânica por laminação a frio, deseja-se laminar uma chapa de aço. Considerem que em um passe de laminação, utiliza-se um cilindro de 200 mm de diâmetro e 1 metro de comprimento, para reduzir a espessura da chapa de 1 metro de largura e 1 milímetro de espessura. No final do processo, a placa passou a possuir 1 metro de largura e 0,7 milímetros de espessura. Considerando que a área de contato do cilindro com a chapa seja de 5.437 mm² e que o aço seja um ISO 1010, cuja curva de encruamento seja indicada na figura abaixo, qual a força de laminação necessária para que esse processo ocorra. Então eu tenho um aço 1010, ou seja, um aço com aproximadamente 0,1% de carbono. Esse dado é informado para eu encontrar a curva de encruamento, e a curva de encruamento que nós vamos utilizar é a que está lá no livro de conformação mecânica do Rocha. Ela está aqui indicada para a gente. E essa curva de encruamento ela vai me informar qual que é a tensão necessária que eu preciso aplicar para realizar uma determinada deformação plástica no meu material. É isso que indica a curva de encruamento. Essa deformação é plástica porque, olha, eu até desconsidero a deformação elástica na curva de encruamento. Beleza? No exercício também é informado qual que é o diâmetro do cilindro e tudo mais. Esse diâmetro do cilindro nós vamos ver mais para frente como utilizá-lo para encontrar a área de contato do cilindro com a chapa. Hoje, nós só queremos aplicar as equações de tensão da maneira mais simples possível. Então, eu já dei a área de contato aqui para vocês, 5.437 mm². Então, vamos lá. Eu quero saber qual que é a força de laminação necessária para deformar o material nesse processo. Então, vou utilizar aquela nossa equação que nós já vimos. Pressão é igual a força sobre área. E eu vou isolar a força. Para isolar a força, se eu isolar a força, vai sobrar só a pressão multiplicada pela área. A área eu já tenho, então eu preciso encontrar a pressão. E de onde sai a pressão? A pressão sai do coeficiente de mudança de forma. O coeficiente de mudança de forma já é a tensão necessária para deformar o material. E como que eu vou encontrar esse coeficiente? Vamos determinar então qual que é a deformação
verdadeira. Por quê? Para encontrar aqui ó, em que ponto do eixo X eu estou trabalhando. Deformação verdadeira é ln da espessura final sobre a espessura inicial. Por que espessura? Porque eu estou trabalhando com a compressão. Então, eu estou analisando a diminuição da espessura do meu material. Se eu estivesse analisando a variação do comprimento, eu faria a deformação verdadeira do comprimento. Eu posso fazer deformação verdadeira de qualquer coisa, não esqueçam disso. Aqui eu escolhi a espessura, porque eu estou analisando a compressão que faz com que a espessura diminua. Então, deformação verdadeira, ln da espessura final sobre a inicial, ln de 0,7 sobre 1 é igual a menos 0,357. Observem que o sinal negativo só indica que foi uma compressão. Na hora da análise dos dados, eu vou desconsiderar esse sinal negativo se o meu gráfico tiver sido padronizado só em sinais positivos. Existem gráficos que podem aparecer aqui de cabeça para baixo, né, com sinais negativos, mas não é convencional. O ideal é você plotar esse gráfico desconsiderando o sinal negativo, porque o sinal aqui ele tem um sentido apenas informativo. Ele indica que a espessura diminuiu, apenas isso. Então, eu vou vir aqui, olha, encontrar 0,35, vou bater uma reta saindo de 0,35 na minha curva do KF, o coeficiente de mudança de forma, que é a tensão necessária para deformar o material, e vou ver então qual que é a tensão correspondente, que vai ser aproximadamente igual a 54 kgfm por milímetro quadrado. Olha só, então KF é igual a tensão, que é aproximadamente, aqui vocês vão fazer com a régua, né? E vão encontrar algo em torno de 54 kgfm por milímetro quadrado. Convertendo isso para MPa, eu tenho 529,56 MPa. Agora eu posso utilizar a nossa equação de pressão tranquilamente. Tensão é igual a força sobre área, logo a nossa força é igual a tensão multiplicado pela área. No livro a equação está escrito mais ou menos assim, olha, com KF no lugar da tensão, mas esse KF é a mesma coisa da tensão, como já falei algumas vezes. Substituindo os resultados, olha, a força necessária é igual a 529,56 MPa multiplicado por 54,37 milímetros quadrados. Isso vai dar um resultado de 2,88 vezes 10 elevado a 6 newtons, que é a mesma coisa que 2.879 kilonewtons. Aqui nós temos que observar algumas coisas. Eu não estou considerando que nesse processo de laminação houve nenhuma perda de energia. Por exemplo, o atrito vai ocasionar perdas de energia, vibração do meu sistema vai ocasionar perdas de energia. Deixa eu pensar que existem vários fatores no processo de laminação que vai ocasionar essa perda de energia. Então, essa força aqui, em geral, ela vai ser maior. Quando nós estudarmos, então, a laminação em si, nós vamos ver como que essas equações novas de força são padronizadas com alguns fatores que irão aproximar os resultados obtidos um pouco mais com a realidade. Vocês vão perceber que, nesse caso específico, a força real lá na indústria, lá na fábrica, para deformar o material, vai ser maior do que isso aqui, porque nós não estamos considerando que haja nenhum fator que ocasione perdas de energia. E se eu tenho perda de energia, eu vou ter que colocar uma força a mais para compensar essa perda. Vamos para a questão 3. Considere que durante um processo de levantamento contínuo são produzidas placas de aço com as seguintes dimensões: 250 milímetros de espessura, 1.500 milímetros de largura e 5.000 milímetros de comprimento. É a mesma coisa que eu falar que ela tem 5 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 250 milímetros de espessura. Durante esse processo de laminação, são produzidas chapas finas com 1 metro de largura, olha, diminuir a largura, e 0,2 milímetros de espessura, uma chapa bem fininha.
Quantos quilômetros de chapas finas podem ser produzidos com cada placa do lingotamento contínuo? Observe que a diminuição de espessura aqui, olha, ela é muito alta, de 250 para 0,2. Isso aqui não aconteceu em uma etapa só. Como nós já conversamos em outras aulas, isso saiu lá do lingotamento, passou para a laminação a quente, por vários laminadores, foi para a laminação a frio, passou por vários laminadores também, até chegar a 0,2 milímetros de espessura. Como que eu vou encontrar, então, quantos quilômetros de placa podem ser produzidos? Aqui eu vou considerar, primeiro, que não tem perda nenhuma de material no processo. E que o volume inicial da minha placa vai ser igual ao volume final. É uma condição bem razoável, ok? Então vamos lá. Qual que é o volume inicial? O volume inicial é 5.000 multiplicado por 1.500 multiplicado por 250, ok? É a equação básica de volume. E tem que ser igual ao volume final. 1.000, ou seja, 1 metro de largura, 0,2 milímetros de espessura, multiplicado pelo comprimento total da minha chapa fina. Fazendo essa equaçãozinha aqui, 5.000 vezes 1.500 vezes 250, dividido por 1.000, dividido por 0,2, eu vou encontrar 9.375.000 milímetros, que é a mesma coisa que 9,38 quilômetros. Pessoal, é assim que é a resolução dos nossos exercícios. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Até mais. Tchau, tchau.